Caríssimas amigas, caríssimos amigos, é uma alegria nos valermos desta via de contato, de intercâmbio, para produzirmos reflexões. Porque vivemos um tempo que nos solicita, que nos exige reflexões. É tempo de reflexão. E esse momento que estamos vivendo, a sociedade contemporânea, especialmente esses últimos dias, de uma perspectiva global, vivemos um período desafiador, impactante da pandemia. E quando nós nos colocamos, nos posicionamos nos estudos da veneranda doutrina espírita, esse episódio que vivemos hoje é sim impactante. Contudo, não nos é uma surpresa. Porque quando estudamos o Espiritismo, a partir da lei de progresso, da lei de destruição, quando Allan Kardec faz um estudo muito apropriado a respeito da hierarquia dos mundos habitados e classifica o contexto do mundo em que vivemos, do mundo em que estamos, como um mundo de provas e expiações, e que segue na direção do que Allan Kardec denomina de mundo de regeneração, uma nova era, um novo tempo, uma nova ordem social, nós passamos a entender e compreender que os fenômenos contemporâneos, eles não são surpresa. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, ele coloca o título deste capítulo, capítulo 18, São Chegados os Tempos. E eu vou ler o item 9 deste capítulo, vou ler para ser bem fiel ao texto escrito pelo codificador, bem adequado ao momento que vivemos. Diz assim, item 9 do capítulo 18 do livro A Gênese. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, esse período de transição, e que nós sabemos muito bem que são períodos bastante desafiadores, do ponto de vista fisiológico, orgânico, hormonal e psicológico e social. Aquelas se tornam muitas vezes, aquelas crises para o gênero humano, se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições. Mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, o codificador posiciona muito bem a palavra crise, e no plural, crises, para afirmar que a humanidade sempre viveu episódios de crises, que são observadas com essa visão ampla, profunda e transcendente, como períodos de transição. A transição de um momento para o outro da humanidade, que seguido às crises, que sempre produzem estertores, produzem convulsões sociais de diverso tipo, resultam sempre em melhorias de progresso material, de progresso social, de progresso moral. E é esse o momento que vivemos, de mais uma crise. Em busca de uma análise etimológica da palavra crise, nós encontramos a seguinte forma. A palavra crise vem do grego, que significa, primeiramente, decisão, determinação, julgamento. Mas também a palavra crise tem a mesma origem da palavra crivo, que separa o duto de água em jatos menores. O crivo, portanto, separa na peneira a separação. Então, a palavra crise do grego, vindo crisis,
significa exatamente esse momento de decisão, de julgamento, de separação. Separação de um período, de uma era, de um estado de coisas. Então nós vivemos esse momento que é desafiador e que podemos afirmar que não se encontra sob forças da casualidade, da fortuidade, da arbitrariedade. Como afirmara Albert Einstein, Deus não joga dados. Nós não somos peças de um jogo de azar dispostos casualmente na dinâmica da vida terrena para ver quem tem sorte e quem tem azar. Há leis vigorosas regendo todo o universo. Há leis vigorosas, justas e boas, regendo a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação. Então, nós vamos entender e compreender que a crise que vivemos agora, ela não é casual, se faz necessária. É necessário aproveitarmos esse tempo para sairmos desse momento mais sábios, mais amadurecidos psicologicamente, mais amadurecidos moralmente. Quero fazer uma reflexão em torno deste momento do isolamento social. O isolamento social é a medida mais adequada para esse momento da pandemia. E vamos observar que nós estamos vivendo o momento de um impositivo. O impositivo de ficarmos em casa. Não é interessante? A palavra casa tem um simbolismo, diria. Primeiro, porque a casa é o ambiente físico no qual nos instalamos para a convivência com os nossos. Mas também nós podemos nos referir ao lar, que é esse ambiente psicológico, emocional, moral, daqueles que vivem na casa. Então, nós podemos dizer que esse impositivo deste momento do isolamento social nos devolve a casa. Isso é muito significativo, porque vivemos um período histórico da sociedade em que construímos o hábito de sairmos para fora, cada vez mais vivendo intensamente a vida exterior, cada vez mais para o externo, para fora e cada vez mais longe. Nunca se desejou tanto ir para lugares mais distantes, conhecer ambientes paradisíacos, conhecer outros países e já se sonha com as viagens interplanetárias para se viajar para mais longe. Em face dos imperativos da profissão, das possibilidades das relações sociais e também da tecnologia, nós estamos indo cada vez mais para longe, para fora, nos distanciando mais das pessoas, mesmo das pessoas que amamos. Esse distanciamento tão perto e tão longe. Então, quando esse momento nos exige ficarmos em casa, não é interessante? Nós estamos voltando para casa e precisamos ficar em casa. Como o filho pródigo da parábola de Jesus, o filho pródigo que foi para longe, depois de viver alguns episódios desastrosos, arrependido, retorna para casa e pede acolhimento. Nós estamos voltando para casa. Então tem um significado, uma representação muito importante de ficarmos em casa e na convivência. Alguns têm gostado da experiência e até mesmo observado o valor desse momento. Outros têm reclamado, têm vivido os estertores emocionais deste impositivo. Mas estamos em casa. Isso é muito bom. É o retorno à casa. Pensemos nisto. Tenho ouvido e lido algumas pessoas afirmarem assim: estou trancado em casa, estou preso em casa, estou trancafiado. Vamos ressignificar? Vamos retirar a prisão,
vamos retirar o isolamento e vamos retirar essa feição, esse significado de prisão, de afastamento, de exclusão, de segregação, para adotarmos na forma ressignificativa apenas estamos em casa. Estamos em casa. Estou de volta a casa com os meus. Isso é muito importante. Aproveitemos esta oportunidade. Valorizemos. Mas eu desejo aprofundar o significado da palavra casa. Nós estamos sendo obrigados a nos manter em casa. Nós ressignificando esse processo, a gente não se sente mais obrigado, se sente muito à vontade. À vontade neste processo, nessa dinâmica de estar em casa, de conviver com os nossos. Mas eu quero me referir agora a uma outra casa, a casa interior. Porque numa época, como dissemos, que se viaja tanto para fora, se vive tanto para o externo, agora nós estamos sendo convocados a fazer essa viagem interior, entrar na casa interior. É o processo socrático do autoconhecimento, o autoencontro, a autodescoberta. Não é significativo? Não é muito interessante? Vivemos um momento que nos exige essa postura de ficar em casa, de viver mais próximo dos nossos. E agora, especialmente, de entrarmos na casa interior. Essa casa interior é a grande desconhecida. É a grande desconhecida. Porque, vivendo essa psicodinâmica de experiência externa, e cada vez mais engendrando a fuga do ego para mais longe, camuflando, disfarçando, recalcando, utilizando as máscaras, as personas, na expressão de Jung, essa casa interior é a grande desconhecida e é a que precisa ser descoberta. Então, casa interior, mergulhemos em nós mesmos para descobrirmos a casa interior. Perguntemo-nos, o que sou? Quem sou eu? O que tenho feito de minha vida? E aproveitemos essa oportunidade de estar em casa, a chance de entrarmos na casa interior, para que no momento em que todas essas circunstâncias elas forem modificadas e retornarmos o que chamamos de vida normal, possamos retornar ao cotidiano das nossas atividades renovados. Que possamos identificar em nós uma outra pessoa, porque esses momentos, essas crises, elas estão servindo, e virão outras, para nos estimular a mudanças de paradigmas da vida social, coletiva e individual. E sobre essas mudanças de paradigmas, trabalharemos essa reflexão em outro momento. Então, aproveitemos este instante, esta crise atual, para ficarmos em casa, na convivência jovial, serena, alegre, e entremos na casa interior, esta grande desconhecida, para descobri-la, entender e conhecer o nosso mundo interno, no processo de autoconhecimento, retornando vivos, intensos, serenos, joviais, alegres, renovados, para vivermos uma nova etapa da nossa existência na Terra, marcados pela fraternidade, a solidariedade, o amor, que tudo soluciona.